Bem-vindos a mais um momento da nossa travessia. Hoje, o que nos guia é o silêncio. Quantas vezes você sentiu que não havia mais palavras suficientes para o que estava sentindo? Ou que nenhuma explicação conseguiria alcançar a dor que te habitava? O silêncio, às vezes, é o único lugar onde a dor pode descansar. Mas o silêncio também pode ser um colo. Pode ser uma presença, aquela que não precisa falar, só estar. E estar junto em silêncio é uma das formas mais verdadeiras de escuta. Hoje, vamos conversar sobre o valor de silenciar sem sumir. Sobre o quanto uma pausa pode conter mais cuidado do que 1000 conselhos. E o quanto estar ao lado em silêncio, com amor, já é cuidado profundo. Nem todo silêncio é ausência. Alguns silêncios são presenças inteiras. Se quiser, respira com a gente. Sinta esse espaço que não exige palavras, mas acolhe tudo que você quiser trazer ou não trazer. Porque nesse caminho até o silêncio tem voz. E para falar desse tema conosco está a querida Gisele Sucupira. Gisele é terapeuta transpessoal, mestre em psicologia, enfermeira e especialista em terapia breve e tanatologia. Estamos iniciando mais um podcast do Trocas Preciosas e dando continuidade à série A Travessia, Caminhos de Cuidado no Luto, hoje com o 4º episódio, O Silêncio como Colo, na presença de Eliane Silva, Priscila Almeida e nossa querida convidada Gisele Sucupira Mesquita. Gisele, bem-vinda. Eu é que agradeço. Gisele, para a gente falar do silêncio na experiência do luto. Em momentos de dor profunda, muitas vezes faltam palavras. Na sua experiência, qual foi o papel do silêncio durante o luto? Ele acolheu, machucou ou libertou? Olha, o silêncio no luto, para mim, ele pode ser acolhedor, como ser libertador. Mas também eu digo, Adriana, que ele pode também machucar, depende da situação, né? Dentro de que contexto a gente coloca esse silêncio. Então, na minha experiência de travessia com luto, né, e de trabalhar com isso há mais de 30 anos aí, mais ou menos, né, eu vi o silêncio ser positivo, acolhedor, curador, eu vi o silêncio machucar, né, então depende do momento e qual a situação que é colocada esse silêncio. E, e aí, posso começar com o silêncio que machuca, né? Que muitas vezes tem pessoas que estão passando por processo de luto dentro da família, e a família os amigos, aqueles que estão ao redor, que poderiam ser a rede de apoio, né? Eles silenciam. E aí essa pessoa entra com um sentimento de solidão muito grande, e aí machuca, né? Então, esse silêncio é um silêncio que machuca, porque ela se vê extremamente só, né, sem ter com quem conversar, e muitas vezes no início do processo de luto, porque o luto é um processo, né, ele não é um estado, ele é um processo que ele vai se cumprindo. E muitas vezes a pessoa no início, ela quer contar várias vezes, contar várias vezes, e o falar, o expressar, né, de certa forma, ajuda a esse enlutado a organizar as ideias. Ela está falando, mas ao mesmo tempo ela está organizando as ideias dela. E
uma das grandes queixas é quando alguém da família ou algum amigo chega e diz: não, não fala não, ou você já falou. Ah, não fala mais sobre isso, não, vamos falar de outra coisa, né? Aí evita e não permite que a pessoa fale. Muitas vezes essa pessoa que silencia esse enlutado, ela silencia nem por maldade, ela silencia porque acha que é melhor não deixar ela falar, né? São os maus entendidos da comunicação. Então, muitas vezes ela diz: não, não fala sobre isso, não, vamos falar sobre outra coisa. Mas para aquela pessoa machuca, porque ela se sente extremamente solitária no processo de luto, né? Então, nesse aspecto, eu acho que ele machuca muito as pessoas. E é o que muitas vezes traz a pessoa para o processo terapêutico depois de um mês. Antigamente, é bem interessante, antigamente as pessoas iam procurar psicoterapia 3, 4 meses depois que entrava em luto, no processo de luto. Hoje, você vê as pessoas procurando um profissional com 10 dias, às vezes com uma semana, porque ela não tem mais a escuta, ela não tem mais a rede de apoio ao redor dela para poder dar essa sustentação, entende? Então, isso a gente vê cada dia mais sendo mais precoce essa busca. É válido a procura pelo profissional para auxiliar? É, mas também tem esse lado que é nítido, que é a queixa que eles trazem de que não podem mais falar, né? Por outro lado, se a gente for falar do silêncio acolhedor, né, ele também existe, porque é aquele que diz assim: eu estou aqui, mesmo no silêncio, porque às vezes você não quer falar nada quando você está nessa dor, mas você quer alguém do seu lado. Eu digo que é quase um eu duplo, é uma sustentação, né? É aquele que diz assim: sofre que eu estou aqui do teu lado, né? Então é um silêncio muito lindo, né? É um silêncio que naquele momento existe um diálogo, né? Que não se ouve, mas um diálogo de coração, que é aquele que diz: eu estou do seu lado. É, eu tive, se eu posso dar um exemplo, né? Mesmo como profissional, eu tive um fato que foi muito marcante para mim, de uma mãe, que eu, por um acaso, me esqueci que era um feriado, né? E me arrumei e fui para o hospital, para a UTI, né? E só me dei conta que era feriado, que nem era para eu ir, na hora que eu estava dentro do elevador do hospital. Que eu vi tão vazio e as pessoas, doutora, a senhora está aqui? E eu falei: ué, por quê? Ela falou: não, porque hoje é feriado. E eu, poxa, você sabe, Adriana e meninas, até hoje eu não sei, porque eu tinha meus filhos, então eu não sei como eu não me dei conta que aquele dia era um feriado. Mas eu me arrumei e fui para o hospital. E quando eu cheguei na porta da UTI, eu vi uma mãe encostada. E eu só tinha a visto uma vez. Ela tinha um filho com 18 anos com CA de próstata, mas já em metástase, né? E ele foi tomar um banho de rio e pegou uma bactéria e, enfim. E quando eu encostei nela, eu perguntei se estava tudo bem. E ela disse: não, não tá, doutora, meu filho não tá bem, né? E eu entrei na UTI e olhei os parâmetros do rapaz, e como eu sou enfermeira também, eu vi que ele estava partindo, que era questão de poucos minutos, né? Não era muito tempo. Então eu saí, chamei a mãe e perguntei:
se ela queria entrar e dizer mais alguma coisa para o filho dela, se ela ainda queria entrar. E ela disse: não, eu só quero que termine logo, né? E eu disse: tá certo. E aí eu fiquei do lado dela. E ela só dizia: eu quero que termine logo. E eu disse: tenha calma, vai acontecer, fique tranquila. E aí a tia que estava lá dentro com ele saiu correndo e gritando, né, que ele tinha falecido. E, e é tão interessante porque cognitivamente a gente sabe, mas emocionalmente a gente não está preparado. No caso da mãe, né? Ela cognitivamente ela compreendia que ali era o fim, né? Dessa dessa vivência, mas emocionalmente ela não estava preparada. E a gente nunca está, né? Na verdade, é muito difícil. E então ela começou a gritar. Ela gritava que eu digo assim, foram ecos que todo o hospital, porque tinha um mezanino, e pacientes e acompanhantes foram para o mezanino dos gritos dela, num feriado, né? Então, assim, muito vazio, e ecoava aquele grito. E eu deixei ela chorar e médicos chegaram e disseram, não, peça ela para parar de gritar. Eu disse, não, eu não vou pedir para ela parar de gritar. Eu não iria pedir para você parar de gritar. Então, deixa ela gritar, né? E ela gritou, e aí ela foi se acalmando, ela foi compreendendo, ela foi falando, e eu fui escutando, e, e aí começou todo aquele processo de preparar corpo, de família chegar, e isso durou mais ou menos umas 3 horas, 3 horas e meia, no mínimo. E ela me deu a mão e nós sentamos e eu fiquei de mão dada com ela. E eu fiquei de mão dada com ela e ela só falava. A única coisa que eu perguntava: você quer água? Você precisa que ligue para alguém? E o resto era o silêncio. E aí a família dela foi chegando e ela agarrada na minha mão. Então a família chegava, abraçava e o silêncio. Eu estava ali totalmente silenciada, só segurando a mão dela, né? E até o momento da retirada do corpo do filho dela do hospital, ela só segurava a minha mão e eu não dava uma palavra mais. Porque como eu estava vendo que a rede de apoio dela estava chegando, eu não tinha mais o que falar. Chegou um momento que eu até me senti, eu digo, gente, eu já estou me sentindo estranha, porque está toda a família e eu aqui nesse silêncio, uma estranha, porque ela não era minha paciente. Eu tinha visto uma vez, né? E para mim esse fato foi muito marcante exatamente por isso, porque ela não era acompanhada por mim. E na hora que tudo terminou, que eles puderam sair do hospital, toda a documentação foi ajeitada, né, organizada, ela olhou para mim e disse assim: você estava no lugar certo, na hora certa. E aí eu entendi que todo aquele silêncio que eu estava ali, né, e que eu ter chegado lá não tinha sido por acaso, né? E que eu só segurar a mão dela, né? O só tinha sido muito, muito, né? Então essa mãe me ensinou isso. E dentro da universidade, às vezes, colegas, professores comentavam em burburinhos, porque eu dizia para os meus alunos, um copo d'água é terapêutico. Porque só o fato de muitas vezes você dizer assim, beba água, só para hidratar. Porque não adianta oferecer alimento, porque não vai passar, né? Eu ainda estou digerindo aquela dor, eu ainda estou digerindo tudo que está acontecendo. Não vai descer alimento, mas vai descer um suco, vai descer uma água.
Então, eu ensinava muito meus alunos a dizer assim, eu dizia a eles, um copo d'água é terapêutico. E aí, colegas às vezes faziam piada. Ah, tem professor dizendo que copo d'água é terapêutico, né? Mas o grande significado desse copo d'água é eu estou cuidando de você, né? Você pode sentir a sua dor, que você não está sozinha. Eu estou cuidando de você. E eu acho que esse silêncio, ele é extremamente acolhedor. Ele é extremamente confortante. E só essa mão que segura. E às vezes a mão nem é só a mão que segura, né? Às vezes você segura mesmo com os braços. Que na psicologia existe uma premissa de você não abraçar o paciente, né? Mas quando a gente trabalha com luto, eu digo que também existe o abraço terapêutico, que ele não é aquele abraço que eu vou te abraçar e entrar na tua dor, mas muitas vezes eu vou até te sustentar para tu não cair no chão, porque as pernas fraquejam, né? É, então, esse silêncio para mim, ele é significativo demais, demais, o estar do lado, né? Se a gente passar para o outro silêncio, que é o silêncio do enlutado, que ele entra num processo de silêncio e a gente precisa respeitar, né? E eu digo muito para a família, porque aí eu vou para a inversão, já mudando. A família às vezes se preocupa e diz, mas ele está muito calado, ele está muito quieto, né? Então, se eu colocar esse silêncio no enlutado e ver em que contexto ele está colocando esse silêncio e compreender, eu fico tranquila, porque é o momento em que ele está revendo todo o processo dele, porque a perda de um ente querido, né? Ele não é só a perda de um ente querido. A gente não sofre só porque perdeu alguém, não é só a perda do ente querido, que só é muito, né? Mas não é. A gente perde o nosso mundo presumido. Então, se eu perco uma amiga que viajava comigo, que tinha planos comigo, que eu posso fazer todos aqueles planos, mas não vai mais ser com ela. Então, não vai mais ser igual. Então, o meu mundo presumido, ele vai precisar ser reformulado todinho. Então, eu tenho que entrar nesse silêncio e me reconstruir, não só pela ausência do outro, mas pela minha vida, pelo meu continuar. Então, eu preciso ressignificar tudo isso, né? Tanto eu vejo esse silêncio num enlutado, que é o momento em que ele silencia para ele refletir sobre tudo e reorganizar a vida dele, sem mais a presença física da pessoa amada, como eu vejo esse silêncio na pessoa que está no processo de passagem, que muitas vezes é onde a família mais se desespera, né? Porque quando o paciente muitas vezes chega naquele processo que ele compreende, que o corpo dele mostra para ele que está chegando a hora, ele silencia. E aí a família diz: doutora, doutora, ele está muito calado, ele está depressivo, né? E eu digo: não, calma, né? Porque existem vários tipos de depressão. Essa daí é onde ele está refletindo, ele está olhando toda a vida dele, ele está questionando o que foi, ele está pensando se ele quer falar alguma coisa. É nesse momento que muitas vezes ele já não quer mais ver ninguém, só os mais próximos, porque ele está se despedindo, né?
Então, ele não quer ninguém perto dele indo visitar e dizer: aí, cara, ontem eu fui para a praia, né? Peguei uma onda. Ele não quer mais ouvir isso, né? Ele está no processo dele de despedida. Então, ele quer aquelas pessoas que estão próximas e em silêncio próximo dele, porque ele está reorganizando, ele está no trabalho dele de autoconhecimento, por incrível que pareça, porque nas falas tem muita fala bonita nesse momento, né? De, de dizer o que foi importante, de dizer o que é que gostaria de ter feito. Então, esse paciente, ele também ele entra nesse silêncio e ele tem que ser respeitado. A gente precisa compreender que a gente tem que orientar muitas vezes a família a entrar, sentar e ficar. É a presença, é o campo, né? É mostrar que está ali, que está presente e que ele é importante. Então, esse silêncio também eu acho extremamente acolhedor, né? Então, às vezes o profissional ele busca muito falar, e a pessoa nem escuta, porque quem já viveu o processo de luto, e eu já vi também, lógico, né? Acho que quase nós já passamos processo de luto, tudo passa tão em câmera lenta na hora, tudo tão. Parece que o tempo muda, né? É um tempo diferente. As palavras parecem que ecoam. Então, eu sempre oriento assim: fale frases muito curtas, não fale frases longas, porque ela só vai entender as primeiras palavras. Depois ela não vai mais entender. Entende? Então, a gente trabalha muito nesse sentido. Frases curtas, pontuais, né? Acolher, permitir esse silêncio, fazer a escuta, né? E intervir só no momento que for extremamente necessário, né? Deixar o choro, deixar a fala, deixar a raiva, né? Porque tem tudo isso. Quando a gente fala, hoje tem pessoas que trabalham com processo de luto que eles consideram muito, por novos teóricos, o trabalho da Kubler-Ross, né? Mas o trabalho da Kubler-Ross é impossível você não ver em todos os pacientes, em dados e fora de possibilidade de cura. Não tem como você não ver a negação, a barganha, a raiva, a depressão, né? Só que as pessoas pensam que começam a falar: ah, não, não acontecem bonitinho assim. Não, não acontece. Você às vezes vê tudo num momento só. No mesmo momento eu estou com raiva, no mesmo momento eu barganho, no mesmo momento eu me deprimo, no mesmo momento eu nego, eu digo que aquilo não está acontecendo, que não pode ser. Então, se você for olhar de forma linear e não compreender que ela colocou de forma linear apenas por uma forma didática, aí você diz que ela está errada. Mas se você ler profundamente e compreender o que ela quis dizer, é que não tem como você não perceber todos esses estágios dentro de uma pessoa que está no processo de luto ou fora de possibilidade de cura, né? E assim, o luto, para mim, ele não termina nunca. Ele termina aquele processo inicial, mas a gente, e o objetivo nunca é, dentro do processo de luto, quando a gente trabalha, que você esqueça a pessoa, que você. Não, é só que você realoque ela na sua vida, que você encontre um lugar para você colocar na sua vida. Porque o processo de luto, eu digo que é como
um balão de festa, né, aqueles balãozinhos que a gente enche de festa. Então, é como se ele tivesse esse balãozinho assim murcho. Inicialmente, no primeiro momento, ele toma todo o nosso pensamento, 24 horas. Você não consegue parar de pensar 24 horas. Depois ele vai secando, mas ele não vai sair dali. E aí, quando é que ele vai começar a inflar? Quando vai chegando data de aniversário, aí ele começa a encher. Aí chegou do dia do aniversário, ele está bem cheio, eu passo aquele dia pensando, né? Depois ele começa a desinflar. Aí vem Natal, aí enche de novo, né? E aí começa a tomar mais dos meus pensamentos e do cotidiano. Eu tenho a presença maior. Então, na verdade, as pessoas não saem, a gente não esquece, né? E elas não são para ser esquecidas de maneira nenhuma. Faz parte da nossa história e da nossa vida, né? E da nossa construção do que nós somos, né? Tudo aquilo, toda aquela a vivência como a perda, ela faz parte da nossa construção como ser humano, da nossa construção afetiva, da nossa construção nas relações, né? Na nossa construção de autoconhecimento e de percepção do aqui e agora, do momento, né? Do não deixar depois para dizer eu te amo. Então, o processo de luto, ele nos ensina muito. Eu não romantizo o processo de luto, porque dói, né? Eu vejo muitas pessoas romantizarem, né? Dizer, tem até a morte é um dia que vale a pena viver. Não, acho que não vale, assim, mas a gente tem que viver. Então, a gente vai tentar viver da melhor forma, né? Mas esse processo, ele faz parte da nossa construção, as perdas que a gente tem, elas todas fazem parte da nossa construção psico, bio, social e espiritual. Não tem como não fazer, né? Então, você entra naquele silêncio mesmo profundo de ressignificar, de encontrar um local para colocar dentro de mim aquele ser que não está mais presente fisicamente comigo, né? Então, o silêncio, para mim, ele tem todas essas nuances, né? E aí a gente tem só que perceber como ele está sendo vivido por aquela pessoa. Como profissional, eu tenho que perceber por que, que aquele silêncio está ali, se está machucando ou se está fazendo com que ela ressignifique, né? E como pessoa, eu sei que eu também já vivi esses mesmos silêncios. O silêncio que machuca, o silêncio que me fez crescer, né? Principalmente dos lutos não reconhecidos, porque também tem os lutos não reconhecidos. Perda de um animal de estimação, um aborto espontâneo, né? Então, tudo isso são lutos que a sociedade não reconhece. Então, não faz a rede de apoio. Inclusive, o luto da amante, por incrível que pareça, tem o preconceito, tem o luto da amante, a amante que não pode participar dos rituais de despedida. Inclusive, esse luto que não é reconhecido porque a pessoa não tem a possibilidade de participar dos rituais de despedida, né? E é tão importante, porque faz parte desse processo. Eu preciso vivenciar esse ritual de despedida para que eu conclua um ciclo, né? Então, eu vou encerrando os ciclos. Você tem a perda, então você tem todo aquele processo, aí você se envolve, dependendo da religião, né? Na cristã, vai se envolver no processo de missa de sétimo dia, então ainda estou vivendo em função disso. Aí depois
esses dias eu estou repleta de pessoas da rede social. Aí, aos poucos, as pessoas vão voltando para a sua vida, né? Vão voltando a viver o seu cotidiano, e aí eu vou começando a entrar na solidão, né? Essa rede vai se desfazendo e vai ficando muito enxuta, muito enxuta. Então, esses lutos não reconhecidos, bem, eles são bem dolorosos, né? É, hoje antigamente a gente tinha o luto também das pessoas homossexuais, né? Que era um tabu. Hoje não, graças a Deus já se pode vivenciar esse luto, ele já pode ser mais aberto, ele já é vivenciado de forma natural, mas também existia esse luto, né? Então são esses lutos que a gente vai passando na vida, essas perdas que são cercadas por silêncio, pelo silêncio que machuca, pelo silêncio que transforma, pelo silêncio que acolhe, né? A gente vai vivendo e vai. Você, Não sei se eu esclareci para vocês. sim, nossa, muito. A gente ficou te ouvindo, acho que todas nós nos emocionamos com a história da mãe, né, do filho da UTI, e ali você falou desse cuidado, desse silêncio que vira cuidado, né? E quando ele se torna ausência? Tá, eu vou perguntar se eu entendi correto. Quando eu estou num processo de luto e as pessoas silenciam ao meu redor, mas não pelo cuidado. Eles silenciam e eu me sinto na solidão. É isso? Pronto. Esse silêncio, ele é significativo para as pessoas transformarem as relações dela. Por muitas vezes, relacionamentos se acabam por isso, né? Vamos dizer, é uma mãe que perdeu um bebê e o marido não se envolve e, e ele prefere silenciar, não tocar nesse assunto, mas ele também não cuida. E o silêncio, a pessoa percebe se ele é de cuidado ou se ele é se os outros estão ignorando você, né? Porque existe o silêncio onde eu estou silenciando e eu estou lhe ignorando. Esse silêncio chega a ser punitivo, ele dói, né? É como se a tua dor não tivesse significado nenhum para aqueles que te rodeiam. Então, muitas relações de amizades, muitas relações familiares se destroem nesse momento, né? Elas, porque vem à tona o sentimento verdadeiro. O que é que realmente existia ali? Era amor? O que é que existia ali? Era amizade? E às vezes tem paciente que diz assim: olha, os meus amigos que saíam comigo, que iam para uma festa, que se afastaram. E quem veio me dar apoio é aquela pessoa que eu nunca esperei, que não estava sempre comigo, né? É a que ligava e dizia: você precisa de alguma coisa? Eu vou ir fazer um café, né? Então, esse silêncio que é um silêncio que se torna punitivo, traz muita dor porque você vai sofrer sozinha. Então, você se sente na solidão. É diferente de você se sentir na solidão pela ausência do que partiu, mas com alguém te dando um suporte, dizendo: sofre que a gente está aqui, né? E existe aquela solidão que você tem a dor, olha para todos os lados e não tem ninguém.
para, se você precisar, ao menos segurar a mão, ter uma mão, né? Eu digo que esse silêncio, ele é cruel, porque muitas vezes a pessoa vem para o consultório, né, para o atendimento, e quando ela vem pelo luto, ela fala mais desse abandono de quem está vivo ao redor dela do que mesmo da pessoa que faleceu, por incrível que pareça, né? Você espera que ela venha, quando você sabe qual é a causa, você espera que ela venha e que traga para você as dores da partida, mas ela traz as dores da solidão e do isolamento, desse suporte que ela não recebe, que ela não é acarinhada nesse momento, né? Nesses gestos mesmo de carinho, de afetividade, seja no silêncio, seja no cuidar, no permitir ser escutado quando quer falar, né? Então, é dessa solidão mesmo que ela vem falar. Muitas vezes você pensa que o foco é que você vai trabalhar, e não é. O foco é a dor que ela está sentindo pelo abandono e pela percepção de que quem estava ao redor dela, né, tinha um significado e deixa de ter esse significado. E aí você primeiro tem que trabalhar isso para depois ver como é que está a dor em relação a quem partiu. Né? Porque ela vem realmente, muitas vezes, com essa dor, com essa necessidade, com a necessidade do acolhimento. E a queixa é desse abandono, desse vazio de pessoas que ela esperava que nesse momento pudesse dar a ela, né, esse porto seguro, e não dá. Né? Porque aí vem a teoria de Bowlby, né? Que é a teoria do apego, e que é uma teoria muito bonita. Ele tem até uma trilogia, Apego, Perdas e Separações. E ele fala que a gente necessita do outro, tanto quanto a gente necessita do alimento para sobreviver. Então, e isso é muito fácil de perceber. Eu dizia muito assim, fazia muito essa dinâmica com meus alunos, que eles passassem a mão no cabelo dele, passassem a mão no cabelo dele, fizessem um carinho, ele mesmo no cabelo dele, né? E depois que uma outra pessoa fizesse isso com ele, né? E a sensação é totalmente diferente. Quando você está na escola e alguém está ali sentada na cadeira de trás e começa a passar a mão no teu cabelo, mexer no teu braço, o toque é totalmente diferente. Chega, você sente sono, né? Dá aquela sonolência, dá aquele... É diferente de eu pegar a minha mão e passar no meu cabelo, de eu pegar a minha mão e passar no meu braço, né? Então, isso é uma relação de apego, né? E essa relação de apego, ela é necessária, ela não é egóica, ela não é... Lógico que o apego ele pode ser patológico. Dentro da teoria, ele mesmo coloca o apego que é saudável, o apego que é evitativo, né? Mas esse apego é necessário para a sobrevivência, desde um bebê. Então, ele é tão necessário como o alimento. O carinho, o afeto, a atenção, o acolhimento, né? Ele é que vai constituir esse ser humano. Então, ele é necessário para a sobrevivência mesmo, sabe? Então, ele é doloroso, Adriana, né? E meninas, que
esse isolamento, principalmente de uma sociedade hoje que a gente vive, de um amor muito fluido, né? Ele se esvai pela mão, é muito líquido. Todo mundo fala eu te amo, que antigamente a gente não tinha, meus pais, meus avós, ninguém saía dizendo para os amigos, eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Hoje o amor, ele é mais falado do que vivenciado, né? Ele é bem coerente nesse sentido, porque todo mundo diz eu te amo, né? Mas o que é esse eu te amo? E todo mundo rapidamente pode dizer eu te odeio, né? É bem interessante. Então, se a gente vê a vida da gente hoje nesse movimento muito, desse amor muito fluido, muito esvaziado, né? A gente percebe que a gente está muito sozinho. Na realidade, a gente está muito sozinho, né? Não é à toa que a gente hoje tem tantas pessoas passando pelo processo de depressão, né? Tantas situações que estão ocorrendo exatamente por conta disso, pelos laços afetivos que estão ficando muito frágeis, muito frágeis. E a gente começa a se sentir muito só. Você pode estar rodeada de pessoas, mas você começa a se sentir muito só, porque são poucos aqueles afetos que realmente são verdadeiros. Bom, primeiro eu queria agradecer, assim, todas as histórias e todo o conteúdo, assim, que generosamente você compartilhou conosco. E me fez lembrar de um livro que chama Cinco Convites, do Frank Oszastek, onde ele dá uma instrução para uma pessoa que estava cuidando de um paciente já em quase morrendo, né? E aí ele fala assim: sente ao lado dela, fique em silêncio e acompanhe o ritmo da respiração. Inspire quando ela inspirar, expire quando ela expirar. Não tente guiá-la, apenas siga. Desta forma, você oferece uma presença amorosa e gentil, acompanha pacientemente as mudanças que ocorrem a cada momento na experiência dela. Aí depois ele continua mais à frente. Permitir que nossos entes queridos tenham a experiência de que precisam é libertador tanto para eles quanto para nós. E aí eu achei muito significativa essa parte, porque eu acho que tem muito a ver com a história dessa mãe que estava na UTI e você oferecido ela passar por aquilo que ela precisava, né? E ter permitido que a pessoa gritasse tudo e ter essa presença ali não só para ela, mas para a equipe também, né? O quanto que às vezes a gente precisa dessas pessoas que, que comecem a reger o ambiente para que a pessoa consiga expor aquela experiência que ela precisa passar, né? E e eu achei muito comovente, tudo que você foi falando sobre o silêncio e sobre o cuidado também, né? Então, essa relação quando o silêncio se torna algo que não é benéfico e quando ele é super benéfico. E, na sua opinião, assim, como que a gente pode ir cultivando esse ato de cuidado para quando a gente passar por uma situação como essa? Porque, de fato, né, viver a gente vai passar, seja conosco ou seja com alguma pessoa muito próxima que vai passar por isso. Como que a gente pode, ao longo da nossa vida, cultivando esse ato de cuidado para que a gente possa compreender esses silêncios, respeitá-los e a gente ser essa presença amorosa e gentil quando alguém estiver em sofrimento? Priscila, eu acho que uma das coisas mais preciosas é a gente em começar a perceber que a gente só tem um aqui e agora, né? E que a gente tem esse momento. E quando a gente vive
muito presente, que a gente começa a viver no presente, porque a gente tem um hábito muito, numa vida principalmente corrida como a nossa, né, nos dias de hoje, a gente ou está vivendo do passado ou está vivendo do futuro, né? Ou a gente está lembrando do passado ou a gente já está planejando o futuro. E a gente nunca está vivendo realmente, porque o passado passou e o futuro, quando chegar, vai ser o agora, né? Então, a gente nunca está no aqui e no agora. Então, é muito importante quando a gente começa a cultivar esse aqui e agora, porque quando a gente cultiva o aqui e agora, as nossas percepções ficam mais aguçadas. A gente fica mais. A gente consegue observar mais. Porque se eu não estou no aqui e agora, eu não estou observando o que é que está acontecendo aqui e agora. Né? Eu estou ou refletindo sobre o que aconteceu, ou eu estou planejando o que vai acontecer. Então, se eu estou presente, eu começo a perceber a necessidade do outro. Então, a nossa intuição amplia, sabe? Essa questão, quando você falou, respira com o coração da mesma forma, isso é uma coerência cardíaca, né, Adriana? É você entrar na coerência cardíaca, e quando eu entro nessa coerência cardíaca, eu acalmo o outro. Porque eu vou respirando com ele, eu entro nessa coerência cardíaca. Então, quando eu estou no aqui e agora e que eu começo a perceber também a minha respiração, eu entro mais ainda na minha presença e eu começo a perceber o que é necessário ali naquele momento, né? Então, assim, eu já tive uma criança que uma vez estava também no processo de passagem dela e a mãe sabia, né? A mãe sabia que ele estava indo, né? E assim, nesse hospital, a parede que dava para os corredores era de vidro. Então, assim, essas paredes de vidro, elas eram muito invasivas, tanto para a mãe que estava perdendo o filho, como para as mãezinhas que estavam com os seus outros filhos hospitalizados, vendo algo que poderia ou não acontecer com elas, né? E aí você entra nessa situação, você entra nessa presença e você começa a se colocar no lugar do outro, porque isso é a empatia, né? A empatia, ela é fundamental. E eu digo que a empatia não é a simpatia, né? A empatia é a capacidade que eu tenho de tentar sentir o que o outro está sentindo, e através da coerência cardíaca a gente consegue, né? Mas eu não vou entrar na dor dela. Eu vou compreender que aquela dor não é minha, é dela. Porque se eu entrar na dor dela, eu só vou atrapalhar. Eu não vou ajudar, né? Então, isso é a empatia, é quando eu percebo a situação do outro, eu consigo me colocar na situação do outro, mas eu consigo dizer, essa dor não é minha. O que é que eu posso fazer? Né? E nesse caso, o que foi que eu fiz? Eu pedi lençóis, eu fechei o espaço para que as outras mães não vissem, eu peguei a mãe, deitei na cama com o filho, né? Peguei uma cadeira, botei o pai sentado, e a mãe foi cantando para o filho, né? E ela pegava no coraçãozinho dele e dizia assim, mas o coração dele ainda está batendo forte. Eu disse, tudo bem, cante para o seu filho. E eu deixei, e as pessoas diziam assim, mas você deitou ela na cama? Eu digo, deitei. Porque se fosse eu iria fazer isso. Então, eu deitei. E a única coisa que eu perguntava, aí você tem que ir percebendo todos os nuances, né? Essa hora é muito rápido. Assim, você tem que ir pensando muito rápido, porque você tem que pensar por eles.
né? E aí o pai, eu fui perguntando: o senhor quer ligar para alguém? Ou quer me dar o telefone para que eu ligue para alguém? Então você vai sendo um duplo dessa pessoa. Você vai tomando ações não invasivas, né? Você vai com muito cuidado perguntando se eles desejam e você vai fazendo ações que eles talvez quis fazer e naquele momento eles estão desnorteados. Então você pergunta, você quer que ligue para alguém? Se o senhor quiser, ligue, me dê o telefone, eu falo. Tome uma água, deite, fique aí. E você vai deixando o processo acontecer, né? Então, dentro dessa empatia, você consegue perceber o que é necessário para aquele cuidado. Então, eu digo que para a gente ir vivendo, eu digo muito aqui para os meus filhos, eu digo a ele todos os dias que eu os amo. Todo dia eu digo. Eu digo, se um dia eu perder, eu disse todo que amava. Ele sabia disso, eles vão saber disso, entende? Então, eu acho que é quando você vivencia essas situações, você também traz. Eu digo que às vezes a gente pensa que deu muito, mas a gente também trouxe muito, porque a vida é uma troca, né? Eu digo que é ensinando e aprendendo. Então, que era o slogan da universidade que eu ensinava. Então, é realmente ensinando e aprendendo, porque ao mesmo tempo que você está fazendo, você está trazendo muito. E muitas pessoas perguntam assim para mim: como é que tu consegue trabalhar com isso? Isso é muito triste, trabalhar com. Isso é muito macabro, isso é muito, né? Você trabalhar com uma situação dessa. E eu trabalho também com emergência e desastre, que é uma área que eu gosto e que é um viés bem parecido, né? E eu digo assim, gente, depende do contexto que você olha. Eu saio com meu coração repleto de amor quando eu volto para minha casa, com um sentimento de missão cumprida, um sentimento de que eu fiz algo diferente e melhor naquele momento. Porque se toda vez que eu fizer isso, eu voltar para casa com a dor daquela família, sou eu que vou adoecer, né? Então, de que perspectiva eu vou olhar o que eu estou fazendo? Então, eu realmente volto com uma sensação de missão cumprida, né? De que eu consegui, naquele momento, resgatar algo, né? De que eu pudesse dar aquele espaço para que a situação acontecesse da melhor forma que pudesse acontecer, né? De minimizar o máximo os danos. Então, quando você faz com essa intenção e com essa intuição de perceber isso, você volta muito feliz, sabe? Você volta pleno, porque você sentiu que você fez algo melhor, que você foi melhor ali, entende? E aí eu não trago a dor, lógico, eu me comovo, mas eu não posso chegar lá e sentir aquela dor, porque ela não é minha, ela não é minha, né? Eu digo assim, você pode perder seu braço e eu cortar o meu dedo. A minha dor é maior do que a tua, porque quem está sentindo o dedo cortado sou eu não estou sentindo o braço perdido, né? Então, sempre a minha dor é maior. Então, eu não posso pegar a dor do outro e trazer para mim. Não posso. Eu tenho que ter a empatia de chegar lá, suspender, olhar a situação, né?
perceber a dor deles e, e sentir o que é que eu posso fazer de melhor. E aí, quando você me pergunta assim, que dica você me dá, eu digo isso, perceba no aqui e agora. Entre na coerência cardíaca, olhe para a situação como um todo, né? E, e eu penso assim, o que eu gostaria que fizesse nesse momento por mim, né? Porque se eu percebo que ela quer falar, eu vou ser ouvido. Se eu percebo que ela quer silenciar, eu vou ser mão, né? Se eu percebo que ela quer caminhar, eu vou andar do lado dela, entende? Então, assim, se eu entro nesse campo dela, eu começo a perceber, mas eu não absolvo para mim. Eu só vou fazendo. Essa mãe, ela foi significativa para mim, que ela dizia assim para mim. Ela dizia assim: eu agora eu só queria pegar uma estrada e sair andando, 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 andando. E eu dizia: e você queria chegar aonde? Ela disse: eu não sei, eu talvez não chegasse em lugar nenhum, eu só queria sair andando, sabe? Então, assim, você começa com pequenas frases, perceber o que a pessoa tem de tão grandioso para te dizer. E sempre frases curtas, frases curtas. Se você vai fazer uma pergunta, não seja complexa, né? Se você vai dizer alguma coisa, diga muito curto, né? Então, gosto da frase meus pêsames, né? A pessoa já está tão pesada, eu ainda estou dando meus pêsames para ela, né? Eu digo, eu sinto muito. Ou então eu olho e o meu olhar já diz e eu dou um abraço. Então, aquele abraço vale muito mais, entende? Vale muito mais. Certa vez, uma amiga minha perdeu o pai, e é muito amiga minha, uma irmã de ela. E a filha dela disse: tia, meu avô está morrendo. Então, eu conheço minha amiga. E eu disse: se eu perguntar para ela se eu preciso ir lá, ela vai dizer que eu não preciso. Porque eu perguntar, eu já estou condicionando a ela que, para mim, eu vou só se ela quiser. Entende? Então, eu só liguei para ela e disse: você está no hospital? Ela disse: estou. Eu digo: eu estou indo para aí. E ela disse: tá certo. E quando ela disse: tá certo, eu disse: ela está precisando de mim. Porque se ela não tivesse precisando de mim, ela diria: não, não precisa, eu estou aqui com meus filhos, né? Depois você vem. Não. E se eu tivesse perguntado para ela: você quer que eu vá? É diferente de eu dizer: eu estou indo. Entende? A forma como você vai falando, ela é totalmente diferente. Veja como soa diferente, né? Você está passando por uma situação angustiante, eu saber, e eu ligar você e dizer: Priscila, você quer que eu vá para aí? Né? Talvez na sua dor você diga assim: não, tá tudo bem. E nem tá, né? Mas se eu digo assim: Priscila, eu estou indo para aí. Então, isso o que é que eu estou te mostrando? Eu estou mostrando que você não está sozinha. Espera que eu estou chegando. Né? E aí eu fui e fiquei com ela até o pai dela ser. Eu fiquei com ela até o fim, né? Até tudo acontecer. E calada, e ouvindo, né? Quando ela precisava falar, quando ela queria expressar o que ele significava para ela, né? E segurar na mão, caminhar do lado, muito silêncio, abraço,
e escuta, né? A gente não tem muito a dizer, a gente tem muito a fazer, né? E a doar, o que é isso, sabe? É mais esse afeto que a pessoa percebe nessa acolhida, seja de um profissional, seja de um amigo, seja de quem for, né? Eu acho que isso falta muito hoje na nossa humanidade, essa afetividade, né? E creio que cada vez pode ser que a gente entre cada vez mais na solidão. Nos Estados Unidos, eu estava vendo época que tem um velório delivery. Você passa, o caixão fica exposto, e você passa e, e nesse o carro passa, você olha e depois você vai embora. E eu digo assim, gente, não é assim, né? É a mesma coisa dos velórios agora que são transmitidos virtualmente, né? Tudo bem, se você é uma pessoa que mora em outro lugar, que não pode se deslocar, e eu acho positivo que isso aconteça. Mas só que isso facilitou muito para que as pessoas que estão no mesmo lugar que você, ah, vai ter online? Vai, eu vou ficar online. E aí a pessoa que tem a necessidade, que é a que está viva, que está lá sozinha, que está com a maior dor, muitas vezes ela está sozinha. E os outros estão online, né? E aí a gente vai passando a ter vida virtual. Essa vida que eu te amo de forma virtual, eu te amo, né, pelo telefone, né? Mas na hora da realidade da dor e da necessidade do contato, ele deixa de existir, ele não existe mais, ele para de existir. Então, é isso que eu sempre digo às pessoas: tenha empatia, né? Imagine o que é que você gostaria que fosse feito com você, perceba a situação, e o copo d'água é terapêutico. É uma forma de eu dizer que você está sendo cuidado. Eu gostaria só de agradecer a Gisele por essas falas tão importantes, tão acolhedoras, que, como você falou, nos relacionamentos muito líquidos hoje, né, muito praticamente virtuais, antigamente existia aquela questão de não ter o costume, que as pessoas não falavam eu te amo e também, consequentemente, isso ia passando por cima de um acolhimento. Ah, o silêncio, ela vai passar. O luto, ela consegue. Não tinha aquela coisa do abraço, da mão na mão e tal. E hoje já foi pro oposto, né? Foi bem avançado. Agora eu tenho virtual, então as pessoas têm milhões de seguidores, acham que está acolhido. Então também continua sem esse afeto, sem essa escuta, sem esse mão na mão. Eu agradeço porque isso faz a gente refletir e nós, principalmente o luto, o episódio é sobre luto, né? Então, principalmente sobre o luto por suicídio. E o silêncio, ele é pautado para mim, na minha vivência, foi pautado por vários momentos, porque o primeiro silêncio foi o meu. Pelo choque em si, né? Eu me silenciei. Foi uma catástrofe, foi uma tragédia tão grande que eu não tinha nem palavras. Não era nem que eu queria que alguém falasse, eu fiquei robotizada. Então, assim, é importante esse acolhimento ali do lado, porque depois que passa aquele primeiro susto, você, claro, você vai lembrar quem estava só com a mão ali do teu lado, sabe? Não é questão que você não valoriza e tal, mas você consegue fazer esse retrocesso e ver, olha, fulano estava ali com a mão, estava assim, com o ombro ali. Então, cada luto, cada silêncio
vai muito com a experiência, né, de cada um. Mas muito obrigada. E o luto pelo suicídio, ele tem um complicador para o enlutado, né? Que ele passa por uma culpa que não é dele, né? E isso dói, porque ele começa muito a perguntar se ele poderia ter feito alguma coisa para evitar, né? E eu digo muito para os meus pacientes, você não ia conseguir, não ia, né? Então, mesmo que você tivesse 24 horas, se fosse uma decisão, você não ia conseguir evitar, né? Então, eu acho que dentro do processo de luto, um dos sentimentos mais complicadores de se trabalhar é a culpa. E essa culpa, muitas vezes, quase 100%, ela não existe. O sujeito sente, mas ela não é real, entendeu? Ela não é real, na maioria das vezes. E aí você fica se maltratando, né? Perguntando e tentando encontrar onde foi que você errou. E não é assim. Uma pessoa que deseja, né, findar, não tem sentido, não encontra, e é sofrido para ela, né, estar. Então, quando ela decide, eu já vi muitos casos, mesmo com 24 horas de fiscalização, conseguiram, né? Então, realmente, isso é o que a gente chama, o suicídio está dentro das mortes súbitas, que é uma das mortes que causa mais impacto na gente, né? Porque aquele que está adoecido, ele tem o processo de adoecimento, então, de certa forma, a gente consegue ir se trabalhando no luto antecipatório, né? De certa forma, a gente tem tempo para ir pensando sobre. Já o luto por suicídio, por assassinato, por um acidente, né, brusco, ele é um impacto. Então, ele é um corte muito rápido, né? Então, isso, ele vem de uma forma que, primeiro, a negação fica muito grande, porque você não acredita, né? Como se você tivesse ali despencado, tô andando, andando, tô andando, faltou o chão. E aí vem esse processo da culpa, né? Que eu digo que é o que, quando me chega, é o que mais a gente precisa trabalhar, é esse sentimento dessa culpa que não é real, mas que o sujeito enlutado acha que poderia ter evitado. E se, eu digo que é a pior citação e se eu, e se eu, né? E não existe o e se, né? Não tem como. Eu vi vários casos, não tem o e se, não tem, né? Então, é um dos sentimentos que a gente tem que nomear e trabalhar muito, é esse. Que o e se é o que mais, né, bate na gente. É verdade. E se eu? E se eu? É. Bom, a gente chegou ao fim e eu confesso que eu estou muito emocionada com tudo que você trouxe, com tudo que você nos disponibilizou da sua sabedoria, da sua medicina. E eu só tenho a agradecer pelo aprendizado de hoje. Muito obrigada mesmo. É isso, gente. Eu que agradeço a você, Adriana, pelo convite. Agradeço a você, Eliane. Agradeço a você, Priscila. Porque eu digo que a gente sempre está compartilhando,
né? E a gente sempre está aprendendo, e cada vez que a gente fala, a gente vai aprendendo e vai ressignificando cada vez mais, né? E podendo abrir novas possibilidades para as convivências, né? Eu sou gratidão a vocês também. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Adriana. Tchau, gente. Tchau. Tá, muito obrigada, Adriana. Você acaba de ouvir o episódio 4, Silêncio como Colo, da série A Travessia Caminhos de Cuidado no Luto, idealizada pela Adriana Oliveira e inspirada em uma das reflexões da Eliana Silva do Instituto Retrovisor. Caso você ainda não tenha escutado os episódios anteriores, te convidamos a buscar em nossa bio no Instagram, @trocaspreciosas, ou nas principais plataformas de veiculação de podcast. Neste episódio de hoje, teve como roteiro construído por Adriana Oliveira, participação especial de Gisele Sucupira, e nesta gravação estavam Adriana Oliveira, Eliana Silva e Priscila Almeida. Edição Adriana Oliveira. Caso esse conteúdo tenha te beneficiado de alguma forma, contamos com a sua ajuda para dar um like e também compartilhar com amigos e familiares. Nossa mais genuína aspiração é que mais pessoas tenham acesso a informações acolhedoras de qualidade e que abarquem a complexidade da vida. Até o próximo e último episódio da série A Travessia Caminhos de Cuidado no Luto. Obrigada.